Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula de crescimento bacteriano, nós acabamos de comentar que existem fatores, componentes que vão ser importantes para o crescimento bacteriano, tá? Então, agora nessa aula nós vamos comentar quais são esses fatores. O primeiro fator, gente, a gente considera então um fator físico, que vai ser importante para esse crescimento bacteriano, é a temperatura, tá? Então, o crescimento das bactérias vai ser proporcional à temperatura, sendo que existem bactérias que crescem melhor em determinadas concentrações, em diferentes concentrações. Então, por exemplo, nós temos as psicrófilas, tá? Que são bactérias que crescem, a temperatura ideal delas de crescimento é de 0 a 30 graus Celsius. Então, por exemplo, na geladeira, que é 4, 5 graus Celsius, é possível ter bactérias? Sim. É possível que elas se reproduzam? Sim. As psicrófilas são bactérias que vão crescer mesmo dentro da geladeira, tá? A temperatura ótima de desenvolvimento delas aí gira em torno de 15 a 20 graus, como a gente consegue ver aqui nesse termômetrozinho, tá? Existem ainda as bactérias, que a maioria das bactérias, que o crescimento delas permeia entre 5 e 45 graus Celsius. São a maioria das bactérias que fazem parte da nossa microbiota intestinal, microbiota bucal e também a maioria das bactérias patogênicas. Então, a maioria delas são mesófilas. A temperatura ótima delas de crescimento gira em torno de 37 graus, tá? Então, aqui nessa região. E as termófilas são aquelas bactérias mais encontradas nas águas termais, em regiões vulcânicas, que elas crescem mesmo a temperaturas altas, de 25 a 75 graus, e a temperatura ótima delas em torno de 50 graus, tá? O que vai ser importante aqui pra gente é que o aumento da temperatura pode estar relacionado com a morte das bactérias. Então, muitas vezes, a gente ouve o pessoal falando, tem que ferver para matar as bactérias. Sim, é verdade. Então, no processo de esterilização de instrumentos na clínica de odontologia, é utilizado o aquecimento, né, dos materiais, para que ocorra, assim, o processo de esterilização, que a gente vai conversar melhor no próximo bimestre, ok? E aqui nesse termômetro nós conseguimos ver que a diminuição da temperatura diminui a velocidade de crescimento. Então, olha só, por volta de menos 20 a menos 30 graus, as bactérias não conseguem crescer numa velocidade muito grande, tá? Por volta de 10 graus, as bactérias conseguem sobreviver. E a zona de perigo, que é quando elas têm um crescimento muito rápido, permeia entre os 20 e 50 graus Celsius, né? Acima disso já começa a diminuir, mas acima disso pode ocorrer a morte e destruição dos micro-organismos. Então, por volta de 37 graus Celsius, temperatura ótima para a maioria das bactérias crescerem. Então, o primeiro fator foi a temperatura. O segundo fator, gente, é a concentração hidrogênica iônica, ou seja, o pH. Qual que é o pH ideal para o crescimento das bactérias, tá? Então, menor que 7, ele vai ficando mais ácido. Maior que 7, ele vai ficando mais alcalino. A maioria das bactérias, tanto referentes à microbiota quanto às bactérias patogênicas, o pH ótimo para a sobrevivência delas é em torno de 7, então em torno de um pH neutro, tá? A sobrevivência em torno de 4 a 8 horas fora desse pH. Tudo bem? Em relação aos lactobacilos, gente, ele tem uma característica um pouco diferente, tá? Eles vão sobreviver em torno do pH 3. A temperatura, a concentração de hidrogênio, o pH ótimo deles é em torno de 3. Então, isso caracteriza um ambiente extremamente ácido, tá? O que faz sentido porque os lactobacilos, eles residem mais na região da microbiota, próxima à acidez do estômago. Então, se a gente quiser isolar um lactobacilo da cavidade bucal, a gente pode utilizar um meio que é ácido, um pH próximo de 3. Quem vai sobreviver ali nesse meio provavelmente vão ser os lactobacilos. Então, é uma característica deles. Conseguem pegar esse raciocínio? Conseguem entender essa ideia? Então, se tiverem dúvida, manda aqui embaixo no fórum que eu tento explicar de outra maneira. Tudo bem?
Outro fator, pessoal, que vai ser importante para o crescimento bacteriano é a concentração de sal. Então, aquelas bactérias que estão presentes em rios e lagos, então que não tem uma concentração de sal, de cloreto de sódio muito grande, são chamadas de não halofílicas. Então, uma concentração menor que 0,05%. Quando é maior que 0,05%, são as halofílicas. Então, são aquelas bactérias marinhas, estão presentes no mar, né? Um ambiente mais salgado. Tem aquelas que são halotolerantes, então já tem uma concentração maior de sal, então aproximadamente 6%. E aquelas que são halofílicas extremas, conseguem sobreviver mesmo em ambientes extremamente salgados, tá? Embora elas sejam muito raras, elas são chamadas de halofílicas extremas, então esse ambiente extremamente salgado, tá? Outro fator físico que vai ser importante para o controle do nosso crescimento bacteriano é o oxigênio, tá? Então, determinadas bactérias só crescem na presença ou na ausência de oxigênio. Então, elas podem ser classificadas nessas 5 formas de acordo com a utilização de oxigênio no metabolismo delas. Então, temos as aeróbias obrigatórias, ou seja, elas só crescem na presença de quem? Aeróbia, então, de ar. Nós temos as anaeróbias facultativas. Facultativa é uma coisa que não é necessária, mas pode acontecer. Então, ela pode crescer num ambiente anaeróbio, ou seja, na ausência de ar, mas ela cresce melhor na presença de oxigênio. Se precisar, se tiver na ausência de oxigênio, ela vai conseguir crescer. Nós temos as anaeróbio obrigatória, então elas só crescem num ambiente que seja anaeróbio. Se tiver oxigênio nesse meio, ela não vai crescer, tá? Nós temos também a anaeróbio aerotolerante. Então, elas são anaeróbias, mas elas toleram o oxigênio. Se tiver um pouco de oxigênio, mesmo elas sendo anaeróbias, mesmo assim elas conseguem crescer, tá? E as microaerófilos são aquelas bactérias, então micro é uma coisa pequena, que vão crescer então só numa concentração pequena de oxigênio, tá? Então é importante, talvez seja interessante vocês fazerem uma tabelinha comparando então as diferenças dos tipos de aeróbios e anaeróbios, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Vocês também podem checar lá no livro, no material didático, no livro de microbiologia do Tortora, tá bom? Outro fator que praticamente todas as bactérias precisam para crescer é o dióxido de carbono. Pois é, apesar dele ser tóxico, as bactérias precisam de um pouco de dióxido de carbono. Então, a gente pode utilizar o método da vela para quando a gente quer que essas bactérias cresçam no meio controlado. Então, a vela, quando ela utiliza o oxigênio e o combustível, ela vai liberar CO2. Ou também existem tabletes de CO2 que vão ajudar o crescimento dessas bactérias quando a gente quer que elas cresçam no laboratório, tá? Mas existem outras bactérias que são não convencionais, que elas precisam de uma concentração de CO2 maior que 5%. E aí elas são chamadas de capnofílicos. Temos alguns exemplos de patógenos nessa categoria, que são os da Neisseria gonorreia, né? Então, causadora da gonorreia. E por último, dos fatores físicos, nós temos os íons inorgânicos, tá? São os íons que podem estar presentes na água ou no meio de cultura quando a gente vai semear uma bactéria lá no laboratório. Que tipo de íons? Então, ferro, potássio, magnésio, enxofre, zinco, cobre, fosfatos, carbonatos, são todos íons que vão ser importantes para o desenvolvimento dessas bactérias, tá? Então, pessoal, esses são fatores físicos essenciais para o crescimento bacteriano. Fica faltando, para terminarmos a aula de hoje ainda, os fatores orgânicos e como acontece uma curva de crescimento, quais são as fases de desenvolvimento do crescimento bacteriano, tá bom? Espero vocês daqui a pouco, já deixem as suas dúvidas aqui embaixo.